Eu trabalhei 10 anos no lixão. Aí foi quando ia fechar o lixão, aí não tinha condições mais. Aí alugamos um galpão, passamos para dentro. E aí desde lá eles decidiram se constituir em associação dentro do lixão, se formalizar. Porém eles perceberam que a associação não pode triar nem comercializar materiais recicláveis e nem remunerar os seus sócios. Em 2007 nós formamos a cooperativa e hoje, graças a Deus, estamos aqui. O caminhão sai com nossos motoristas, com 2 coletores, passam em todos os setores da coleta seletiva, trazem esse material para dentro da cooperativa. Esse material é despejado atrás da cooperativa, né, no galpão. De lá ele é processado, jogado pela mini carregadeira até as esteiras. Nas esteiras tem as mulheres que fazem a separação do material, que são, elas ficam separando o plástico, o metal, o alumínio, né? Todo tipo de material, o isopor, todos os materiais que a gente coleta, eles vão separando em cada bags, que são em sacos grandes, é passado na balança, da balança vai para a prensa, é prensado esses materiais e é vendido. No caso de materiais tipo metal, vidro, que a gente não pode prensar esse material, o que a gente não prensa é jogado diretamente dentro da caçamba. Passa pela esteira, eles separam e joga na caçamba e assim a empresa vem e recolhe esse material. E em 2019 eu acho que a gente teve mais um salto em relação à nossa parceria quando a gente institucionalizou isso através de um termo de colaboração, que aconteceu em 2019 e a Vemare deixou de ser vista somente como uma prestadora de serviço e passou a ser vista como uma organização que colabora com a administração pública nesse desafio de coleta e gestão correta, com destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados pelos domicílios no município. Então a gente busca ganhar o nosso espaço, mostrando cada vez mais nossas características, né? A gente tem todo um trabalho de gestão, um trabalho de triagem, todo um sistema de coleta que é gerenciado e administrado pela cooperativa Vemare. Então ela busca mostrar a sua identidade com profissionalismo e tenta com isso ganhar o seu espaço no mercado atualmente para combater esses desafios e fazer as pessoas acreditarem que vale a pena você enviar os seus materiais para a cooperativa Vemare. Olha, no início a gente percebemos que precisava fortalecer a categoria do material reciclável. Foi aí que a gente constituiu uma equipe junto com um parceiro que deu uma capacitação de educadores ambiental, porque o material reciclável ele é o carro-chefe para uma cooperativa funcionar. Então a gente teve que se profissionalizar na área de educação ambiental, tivemos que buscar auxílios de curso de cooperativismo, buscar empresas que nos ajudassem a fazer uma gestão. Daí então se profissionalizamos, entendemos o nosso trabalho, o que realmente é a importância do nosso trabalho, aí buscamos parcerias. O que alavancou muito foi a parceria com Petrobras, BNDES, a Prefeitura. Então, esse nosso termo de colaboração, ele prevê o pagamento a partir do cumprimento das metas. Uma das metas está relacionada ao volume de resíduo coletado, que passa a ter uma destinação correta de reciclagem, mas essa não é a única meta que é remunerada. Então, todas as metas previstas no termo de colaboração, a implantação de ecoponto é remunerada pela Prefeitura. A
a produção de panfleto para atividades de educação ambiental é remunerada pela prefeitura. O maior desafio é você entender que todos aqui somos dono desse estabelecimento, do sistema de cooperativa, e todos precisamos fazer o seu trabalho da melhor forma possível para que seja o sucesso. Então, cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho, é o que garante o sucesso da cooperativa. Eu acho que você entender cada personalidade, cada gênero, de que forma você vai agir com cada tipo de cooperado, porque aqui eu tenho cooperado de diversos tipos de personalidades. Então, cada um a gente tem que remanejar a situação de uma forma que não vai constranger, não vai inibir, mas que ele esteja ciente dos atos que ele vem a cometer na cooperativa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente faz muitas assembleias, muitas reuniões, conversas no escritório, aplica-se o estatuto social, o regimento interno da cooperativa, para que todos sigam os parâmetros que é necessário, não para a administração, não para a Assembleia, mas sim que a cooperativa precisa. Então, todos precisam estar enquadrados dentro dos objetivos e ter o livre-arbítrio de questionar, falar, argumentar, por isso tem muitas reuniões, assembleias, grupos de WhatsApp. Então, é tudo, a gente tenta fazer tudo da maneira mais esclarecida possível, que os cooperados se sintam dono, tanto quanto a gestão da cooperativa. Acho que isso que tenta inibir a mediação de conflito, mas ela existe porque são personalidades diferentes, né? Não tem como. O que a gente tem que fazer é tentar remanejar a situação sempre da melhor forma possível. Eu gosto da forma que elas tratam os cooperados, gosto da forma do jeito que elas agem em profissionalismo, gosto da forma que a gente trabalha aqui, que é todo mundo um pelo outro, do mesmo jeito que são elas lá, a gente também aqui fora. E quando a gente vive numa sociedade consumista e todos os dias a gente é levado a cada vez consumir mais, sem adquirir uma consciência e uma responsabilidade, consequentemente uma obrigação na destinação desse produto, na importância de você reutilizar materiais, de você reciclar as coisas, da economia circular, daquilo que vai um dia volta, e de que jeito isso volta, eu acho que é o grande desafio que a gente tem. É muito satisfatório você chegar num patamar como esse, você ver pessoas conscientizadas, um meio ambiente mais limpo, atualmente igual a gente, 400 toneladas a menos mensal que deixa de ir para o meio ambiente, pessoas transformadas com o trabalho da cooperativa. Então isso é muito motivador para a gente. Então eu aconselho, não desista, porque com fé, luta, determinação a gente consegue e somos capazes, sim, a gente somos capazes de ir muito além do que estamos atualmente. Reciclar faz bem, né, para todos, né, em geral, né, e é isso.